plástico, Ricardo Palácio. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa CNTV, Ricardo. Obrigado. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, tá? Que é lipoescultura e lipoaspiração. Não é isso, doutor? Exatamente. São aquelas gordurinhas que muitas vezes a gente não consegue, doutor, tirar numa academia, fazer uma dieta a gente não consegue, mas com a lipo tem essa possibilidade, não é isso? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Exatamente. A lipoaspiração, ela entra naquela gordura localizada que não sai nem com dieta, nem com academia. A gente sabe que o ideal é você ter um estilo de vida saudável, no qual você tem um peso muito próximo daquele peso ideal e que tenha uma alimentação equilibrada e faça exercícios físicos. A lipoaspiração, ela entra exatamente aí, aquela gordura que você tem de origem genética, aquele acúmulo que você tem, seja no culote, seja na parte lateral, que a gente chama de flancos, e que essa gordura, mesmo que você emagreça, ela não vai sair. Então ela não diminui tão, se não te deixa com o corpo tão conformado como você gostaria. Então a lipoaspiração, ela entra exatamente aí. Doutor, qual a diferença da lipoaspiração para a lipoescultura? A lipoaspiração, ela, como o nome fala, ela é a aspiração da gordura do tecido gorduroso, gordura localizada, por uma cânula, e essa cânula é conectada no aparelho de aspiração. A lipoescultura é quando você utiliza parte dessa gordura tratada em outros locais do corpo onde há deficiência de gordura. Aí se chama lipoescultura. Quais as regiões do corpo que pode fazer, doutor, no caso, a lipoaspiração e a lipoescultura? Qualquer lugar onde a gente tem um depósito de gordura e que possa ser retirado, que não vai comprometer a função e onde pode ser também colocado. Agora, as áreas mais comuns, né, que é interessante a gente falar, geralmente é retirado muito da região do dorso, das costas, e é colocado tanto na região da depressão trocantérica, que é aqui em cima, entre o bumbum e a perna. Geralmente as mulheres têm uma depressão nessa região, e na região da nádega, né, do glúteo, do bumbum, que a gente chama de remodelamento glúteo. E doutor, como é essa cirurgia? Fala pra gente. Bom, antes de mais nada, quem é o paciente ideal para essa cirurgia? Como a gente conversou no começo, você tem que estar com um peso mais ou menos próximo do peso que você se gosta. Se a paciente está muito acima do peso, sim, não é uma cirurgia indicada. Indicado é ela perder peso para que faça a lipoaspiração ou lipoescultura. E a técnica usada? Fala pra gente. A técnica usada depende muito da avaliação de cada paciente, né? O que você deseja e se esse desejo ele é passível de ser obtido com as técnicas que a gente tem. Mas de uma forma geral a gente retira a gordura mais profundamente, evita retirar muito superficial para evitar as irregularidades, e aí a gente coloca a gordura também em planos mais profundos, onde é possível colocar a gordura. Doutor, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Claro. Mas fala pra gente dos riscos, né? Pergunta muito importante. Muita gente tem medo da lipoaspiração. O que acontece é que assim, essa questão de você estar próxima do peso para poder fazer a cirurgia é muito importante, porque existe um limite de segurança do quanto a gente pode aspirar da sua gordura. Se você está 10 quilos acima do peso, 15 quilos acima do peso, a gente não pode aspirar 10 quilos, 15 quilos, porque existe uma quantidade... É perigoso também, né? Perigoso. Existe uma morbidade cirúrgica, entendeu? Então você perde gordura, mas perde também sangue. Uma paciente tem que estar com um exame de sangue dentro da normalidade, não pode estar com nenhuma anemia importante. Então existe esse limite de segurança. Também um outro risco que é importante que a gente deve colocar é o risco de trombose e o risco de embolia, principalmente a embolia gordurosa. Quando a gente faz a lipoaspiração e a lipoescultura, a gente injeta gordura. É muito difícil, é muito raro, mas existe a possibilidade de uma célula de gordura entrar no vaso sanguíneo que se transforma no êmbolo gorduroso. É muito raro, mas existe esse risco também. A lipoaspiração, ela emagrece? Porque às vezes a gente escuta, eu vou fazer uma lipo, vou ficar mais magro, vou ficar mais magro. O que tu acha? Fala pra gente. Essa pergunta, ela está em cima do muro, assim, digamos, porque embora ela emagreça, Certo. a lipoaspiração, como um método, ele não é um método de perda de peso. E isso tem que ficar bem claro. Apesar de você perder... As pessoas confundem, né? Confundem. Eu estou acima do peso, eu engordei, eu vou procurar o seu cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração.
Aí o médico faz a lipoaspiração, o paciente emagrece. Se ela não ajeitar a forma dela se alimentar, ela vai engordar de novo. Aí vai fazer mais uma lipoaspiração, vai fazer fibrose. Senão a gente não pode ignorar isso aí. Então a lipoaspiração ela tem um limite, que é exatamente isso que a gente falou. O peso próximo do ideal e que adote um estilo de vida compatível para que mantenha esse resultado ao longo do tempo. Sim, o resultado é fantástico, né, doutor? Fica lindo, né? É verdade. Fica lindo. Agora, é claro que a gente tem que ver indicação, né? Não um método igual para todo mundo. A gente tem que evitar os exageros, né? Tem gente que faz essa lipoescultura, põe muito volume na região glútea, fica exagerado, não fica bonito, não fica harmônico. Então a gente tem que sempre pesar o desejo da paciente, das pacientes, com aquilo que fica natural, que fica harmônico. E eu sei que tem que ter uns cuidados, né, doutor? Quais os cuidados após a cirurgia? Principal cuidado em qualquer cirurgia, repouso. O corpo precisa de um tempo, o seu corpo precisa de um tempo para repousar. Então a gente fala sempre em 30 dias antes de voltar a fazer atividade física, pegar sol. E claro, na lipoaspiração é muito importante a gente colocar que tem a drenagem linfática. Isso, que eu ia falar da drenagem. E tem também a cinta, né, doutor? A cinta. É muito importante usar, não é isso? Chama de cinta de compressão pós-operatória. Essa cinta é importante também falar. Ela não pode estar nem muito apertada e também nem tão confortável, porque ela precisa fazer uma certa compressão. Tem um tempo para usar essa cinta também, Tem né? um tempo. Essa rotina de tempo é muito de cirurgião para cirurgião. Certo. Tem cirurgião que adota usar 3 meses a cinta direto. Tem cirurgião que libera por menos de um mês. De uma forma geral, o mais comum é ficar um mês com a cinta, se tira para tomar banho, e a partir do segundo mês, a gente trabalha sempre com metade do dia. Então, se você passa 12 horas com a cinta, 12 horas você tira a cinta. Pode dormir sem a cinta, por exemplo. Quando a mulher pode voltar, né, às suas atividades normais? Porque hoje, doutor, a mulher está muito ativa, ela trabalha muito também. Quando? Bom, como a gente tem esse tempo de recuperação de 30 dias, então a gente gradativamente vai liberando algumas atividades. Agora, claro que depende da atividade do seu dia a dia. Sim. Se é uma atividade mais laborativa, que faz mais força, às vezes a mulher ela trabalha em casa, é dona de casa, mas faz tudo em casa. Então é uma atividade que requer muito esforço. Então a gente sempre tem o pós-operatório para a gente avaliar e liberando aos poucos. Mas em torno mais ou menos de 2 semanas você vai ficar de férias, né? Recuperando a cirurgia, e aí depois a gente vai liberando gradativamente. Doutor, sempre é muito bom te receber aqui. Obrigado. Eu gosto demais dos assuntos. E pessoal, o doutor estará com a gente todos os sábados aqui no programa Cine TV, dando dicas, não vamos perder. Fala, doutor, novamente o Instagram. Você pode deixar uma sugestão, não é mesmo, doutor? Até mesmo uma pergunta, não é isso? A gente tem nossa página nas redes sociais, que é Dr. Ricardo Palácio. A gente sempre fala lá para o público deixar um tema, uma sugestão de um tema para a gente estar conversando aqui, para esclarecer sempre a população sobre os riscos, sobre os benefícios e tudo acerca dessa especialidade tão interessante que é a cirurgia plástica. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutor. Até a próxima.